Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. E hoje quero iniciar te agradecendo por essa audiência extraordinária que faz do nosso programa o maior programa de empreendedorismo da TV brasileira. E o nosso entrevistado de hoje é um jovem empreendedor, empresário de sucesso que foi considerado o maior vendedor do mundo. Estamos aqui hoje com Ricardo Nunes, o fundador da Ricardo Eletro. Muito obrigado, amigo. Obrigado, prazer. Bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Estamos aí, né, Elcio? Mas fala para mim, como você chegou a ser considerado o maior vendedor do mundo? Na verdade, primeiro agradecer pelo convite. Foi em 2014 que eu resolvi desafiar um americano e que tinha que fazer 4 ou 5 mil vendas em 12 horas. Eu acabei Uau. fazendo essas 4, 5 mil vendas em apenas 3 horas. O que é isso, em 3 amigo? horas. Mas tudo através do marketing. De uma estratégia muito bem montada. uma estratégia. Ricardo, eu fico muito feliz, há muito tempo eu quero lhe trazer aqui no Brasil que faz. Você é um cara muito cortejado em todo o nosso país. Obrigado. E sabe, às vezes, a profissão de vendedor não tem a relevância, a consideração, o respeito que é necessário. E eu, como eu treino meu filho para ser um bom vendedor, qual a importância de ser um bom vendedor? Eu coloco a primeira coisa, assim, ser vendedor, é igual você falou, muitas das pessoas acham que não arrumei nada, não estudei, vou ser vendedor. Mas eu acho que a profissão de vendedor é a melhor profissão para você ganhar dinheiro. Lógico, você tem que ter o dom de conversar, de gostar das pessoas, de lidar com as pessoas, né? Eu falo que a primeira coisa, pessoa, para ser vendedor, ela tem que ter humildade. Né? Não adianta você querer ser vendedor, porque ser vendedor significa servir, né? Atender as pessoas. Né? Então, acho que tem esse princípio. Começamos essa entrevista começando uma mentoria extraordinária. A humildade é a chave que abre todas as portas. Bem como criar habilidades, melhorar as habilidades existentes, eliminar algumas coisas que não são tão boas, não é verdade, Ricardo? Eu falo assim, as pessoas às vezes me perguntam, cara, como é que você conseguiu crescer tanto, desenvolver tanto o seu negócio, tal. Então eu falo que a forma mais, qual o modelo de gestão que você aplicou e tudo. Eu falo que o melhor modelo de gestão para mim, se for o único, é o modelo de gestão através do exemplo, de fazer junto, de estar junto com aquela pessoa que você está comandando, liderando. Porque eu acho que quando você faz junto, você é mais justo. Porque aquela liderança só de cobrar, eu não acredito nela. Amigo, até arrepia ver você falando assim. Olha, a liderança servidora, a liderança que dá exemplo, até trato isso no meu livro, amigo. Nós guardamos aqui muita congruência nas colocações. E falar também de outra coisa, o vendedor, ele não faz uma venda, ele gera valor na vida da pessoa. É isso mesmo, Ricardo? Quando a pessoa quer só vender por vender, geralmente ela nem vende, né? Quando a pessoa começa a entender o cliente, conversa com o cliente, vê a necessidade dele, eu falo que 80% de uma venda está na abordagem. A abordagem como? Entender, ouvir, saber ouvir o cliente, falar o que você precisa, como que você precisa, e encaixar aquele produto correto para o cliente, né? Às vezes as pessoas falam assim, você não tem que observar o cliente se ele tem condição financeira, não tem, eu acho que tem que observar tudo o cliente. Todas as características. Todas as características do cliente, para você poder encaixar o produto correto, que eles vão sair felizes dali, né? Ô, Ricardo, mas parece-me que você começou já numa condição muito confortável. Não. Foi assim seu início? Conta pra nós. Não foi, não. Na verdade, eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com apenas 10 anos de idade, 4 irmãos, e ali, vendo minha mãe apavorada, e com tudo novinho, perdi meu pai, eu tinha um outro irmão de 8, outros de 2 anos, Você era o mais velho? Eu era o segundo. Segundo. E ali eu comecei a brincar, mostrar à minha mãe que a gente ia virar gente, e comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade em Divinópolis.
Uau, conta mais essa história para nós. E ali- Mexerica? Mexerica, tangerina, uns falam tangerina, outros mexerica, mas... E ali parece que não, mas toda a história minha, eu recordo que eu comecei a vender mexerica na porta da faculdade, gritando ali, e logo apareceu uma outra pessoa com uma banquinha vendendo mexerica também. Concorrência. Aí minha mãe falou pra minha mãe, o que é aquilo ali? Ela falou, meu filho, isso aí chama concorrência, aprende a vender. Mas ali eu aprendi a lidar com as pessoas, observar as pessoas e mexer, e lidar com o ser humano, né? E aqui eu já faço uma pergunta, você aprendeu a lidar, por toda a sua trajetória, a sua história, você deve ter recebido milhares de nãos. Muitos não, aprender a ser jeitoso, aprender a ser carinhoso, aprender a ser humilde, que você falou, a humildade abre muitas portas. As pessoas me perguntam, cara, tem jeito de começar tudo de novo hoje? Se você falar, tem, desde que você tenha humildade para começar. Porque começar é o quê? Começar, na verdade, é você ir lá, se vender, falar quem você é, se mostrar para a pessoa que você está, se você precisa de uma oportunidade. Então, você começa primeiro se vendendo. Então, foi assim que eu comecei. Ricardo, e como é a melhor estratégia para superar as objeções? Melhor estratégia para superar objeções. Porque na venda, assim, a gente vai especificando, por mais que a gente faz um estudo, uma leitura do cliente, tenta impactá-lo de alguma forma, faz assim, poxa, esse cliente consegue pagar esse produto, faz ali uma leitura, tenta indicar, mas sempre tem uma objeção, sempre tem assim, não dá, sempre tem um líder que determina a compra. Como que é essa leitura? Isso que eu queria aprender. E você, quer aprender com o Ricardo também? Então escuta agora. Na verdade, eu faço isso que eu falei com você. Para mim, a venda, 80% dela está na abordagem. É ali que você pergunta ao cliente como você quer. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu recordo que às vezes eu estava dentro da loja, o vendedor pegava o cliente e chegava o cliente para comprar um produto, um refrigerador, falou, essa semana nós estamos com um produto aqui maravilhoso, um refrigerador, em 10 vezes sem juros no cartão. Aí levava o cliente na geladeira, um refrigerador, tudo. Aí o vendedor perguntava ao cliente assim, você tem cartão? O cliente falava, não tem cartão. Então eu falei, meu amigo, você não soube ouvir o cliente. Pergunta primeiro o cliente, como que ele quer, de forma que ele quer pagar. E aquilo ali você vai colocar ele no lugar certo. Então você tem que primeiro ouvir o cliente antes de sair oferecendo qualquer produto para ele. Eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer como vendedor. Essa é a habilidade principal. Estudar o terreno, fazer uma boa leitura, ser agradável, simpático. Simpático, humoroso, carinhoso. Eu falo que você tem que estar sempre abaixo do cliente, servindo, a posição de servir. Ou seja, o cliente é o centro das atenções, é o elemento número 1 da venda. Eu acho que quando você está ali, por isso que eu falo, quando você está ali disposto a servir o cliente de verdade, de coração, de alma, eu acho que é difícil você perder uma venda. Quem planta, colhe, não é Quem verdade? planta, colhe. É um princípio bíblico isso aí. imperdível. E você nos disse que começou com uma lojinha pequena. Em que cidade de Minas Gerais? Comecei em Divinópolis, Minas Gerais, que eu tenho muito orgulho. Foi lá que eu comecei toda a minha história. Eu montei minha primeira loja de 20 metros quadrados, que praticamente só tinha ursinho de pelúcia e com apenas 3 liquidificadores. Apesar disto, a placa estava escrita assim, cobrimos qualquer oferta em eletrodoméstico do Brasil. Veja isso. Sonhar, olha, tem que sonhar o máximo. E como foi a escalada, como foi esse processo, né? Porque tem assim um sentido, a gente vai estudando, aprendendo com vocês e vendo que só se escala coisa boa. E você conseguiu fazer uma escala dessa lojinha para o Brasil inteiro. Aí começa a história da Caroleta. Eu vendia muito ursinho de pelúcia, comprava por 100 e vendia por 200. E comprava o liquidificador de margem. por 100 e vendia por R$ 59,90. Só que eu vendia só 4 liquidificadores, então não quebrava. Então essa história do ursinho de pelúcia seguiu no caminho da Ricardo Eletro. E nós tivemos que criar outros ursinhos de pelúcias, que se chamava produto de rentabilidade. E aí eu fui ganhando espaço. E chamando a atenção através do marketing, a agressividade, a vontade. Eu já comecei lá atrás, falar de cobrir qualquer oferta e papapá. E foi chamando a atenção da indústria, que montei 1, 2, 3 lojas. E depois
Começamos a rodear todo o estado de Minas Gerais ali, fomos crescendo, desenvolvendo, sempre acreditando muito em marketing. Tudo que eu ganhava, eu botava de novo em marketing, comunicação. Propaganda é gasto ou investimento? Eu falo que propaganda é totalmente investimento, só que tem que saber fazer a propaganda. A estratégia. A estratégia. Então as pessoas não sabem o que é uma propaganda. Alcançar o coração. As pessoas acham que marketing exatamente é uma propaganda. E marketing é muito mais do que propaganda. Marketing é onde você consegue posicionar, onde você consegue fazer o movimento. Então, quando você coloca marketing, mais posicionamento, mais movimento, junto, a estratégia junto, você explode qualquer negócio que você quiser. Uau! Qualquer negócio. Posicionamento é saber o que você é. Exatamente. Então eu era um cara muito agressivo, eu criei o Preço é Tudo. Eu estava numa concorrência absurda de Casa Bahia, Magazine Luiza, que era gigante. Eu era um emergente no mercado. Eu vi aquilo ali e falei, gente, como é que eu vou convencer o cliente a largar o meu concorrente? Já estava há anos comprando um carnezinho, a Casa Bahia era muito forte no carneiro. E aí eu fiz essa coisa, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que me posicionar. E aí eu sentei numa cadeira dessa, falei, a partir de hoje eu sentei na cadeira do preço. Aqui ninguém me tira. E posicionei na cadeira do preço. Ninguém ganha de mim. Ninguém de mim. E aí eu comecei toda a minha estratégia, desde a compra ao marketing, à venda, ao vendedor, ao ponto de venda, tudo dentro do posicionamento de preço. Quando eu falo tudo, porque quando você determina o posicionamento da sua empresa, na verdade, você determina toda a regra da empresa. Então, assim, para mim ter preço, eu tinha que ter uma operação enxuta, eu não podia ter gasto. Desperdício, ineficiência, nem pensar, zero. Gestão 100%. Eficiente. Aí eu falo que desde a faxineira da minha empresa até o alto diretor, que nós chegamos a ter vários diretores, tinha que saber claramente o nosso posicionamento, porque não pode desperdiçar. E mesma coisa o diretor na hora de comprar, ele tinha que saber comprar para poder vender. Comprar bem. Comprar bem, saber negociar bem para poder vender bem. Então, eu tenho um jargão no meu livro que é que economizar e gastar bem. Você tinha economizar, comprar bem e vender bem. E comunicar bem. As pessoas me perguntam assim, 300 mil vezes, Ricardo, todo lugar que eu estou, Ricardo, como que vende mais, Ricardo? Eu falo, comunica mais. Uau! Comunica mais. Mas como assim, cara? Não adianta você ter um produto e não saber comunicar. Você tem que ter o produto e saber comunicar. Isso serve para mim, para minha mentoria, para os meus cursos. Isso vamos nos comunicar muito melhor. E aí eu pergunto para você que está sentado aí, que está nos assistindo por alguma plataforma, você tem se comunicado bem? Mas eu faço outras perguntas para você, eu quero saber. Você aprendeu a lidar com a concorrência muito cedo, lá na frente da universidade, vendendo mexerica. Como é o processo de a inteligência de saber lidar com a concorrência e a fidelização do cliente? Saber lidar com a concorrência, a melhor coisa que você faz é ouvir o cliente. Então, Elvis, eu cheguei a ter 1.100 lojas, 45 mil funcionários, 12 bilhões de faturamento anual e nem por isso, todo sábado, durante 30 anos, todo sábado eu chegava 8 horas da manhã na loja e saía 8, 9 horas da noite. Cara, por que a minha esposa ele falava assim, cara, para que você vai na loja? Não vai resolver uma loja, você com 1.100 lojas. Eu falei, meu amor, é ali que eu vou saber se toda a minha estratégia de compra, de marketing, do cliente, do concorrente, se está certa ou se está errada. Está dando certo. Então, muitas vezes as pessoas, à medida que elas vão crescendo, elas distanciam do cliente. E eu fazia o contrário. Quanto mais eu crescia, mais eu ficava próximo do cliente, para entender. O Abílio Diniz usou uma estratégia semelhante à sua. Pioneiro até, ele tinha um costume de ir fora do Brasil, entender como que o varejo estava se posicionando, voltou, fazia um realinhamento e visitava cada unidade do Grupo Pão de Açúcar. E por isso foi um sucesso. Quando a gente fala aqui dessa fidelização do cliente, como você abordava isso? A fidelização do cliente, eu falei assim, no setor de eletrodoméstico, eu cheguei à conclusão seguinte, que a gente tem que encarar a vida como ela é. Cheguei à conclusão que o cliente era muito pouco fiel à loja, ele era fiel ao preço. Porque ninguém comprava um eletrodoméstico sem passar em 3, 4, 5 lugares. Eu recordo que eu fui atender um cliente
e atendendo o cliente, atendi muito bem com os meninos, a gente era uma loja de shopping, a gente tinha refrigerante para dar para os clientes, tudo atendi com carinho, tudo. Eu falei, cara, eu atendi você muito, o atendimento seu foi 10, mas eu vou ter que dar uma olhadinha ali no concorrente. Ele voltou logo e falou assim comigo, Ricardo, o seu atendimento, entrei na loja, nem a pessoa nem olhar para mim, não olhou. Mas, infelizmente, eu vou ter que comprar lá, porque o preço lá está R$100 mais barato que o seu. Aquilo me marcou muito. Aí foi onde eu aprendi o seguinte, onde eu sentei na cadeira do preço, falei, olha, muito mais do que fidelizar o cliente, eu tenho que atender bem o cliente, tenho que ter tudo de melhor, mas eu tenho que ter condição de ter preço no meu segmento. E foquei 100% nisso. Exatamente. Então, para falar a verdade, eu não gastava muito dinheiro em fidelizar o cliente, muito... Você trabalhava uma estratégia de marketing muito bem feita, uma capacitação contínua na venda, uma gestão eficaz e tinha preço. Isso. Por isso foi o ingrediente do seu sucesso. E o segredo, Elcio, maior que ninguém sabe, era o movimento que eu fazia. Assim, que movimento? Qual é esse movimento? É o movimento que eu digo o seguinte, uma coisa, todo mundo achou que a estratégia minha era só preço, mas por trás do preço tinha um movimento que eu fazia, que era toda a estratégia desenhada, que era o seguinte, eu era o paladino do preço, eu brigava para o cliente pelo preço. Então o cliente me enxergava tipo assim, esse cara ele luta pela gente, ele briga pela gente para que a gente possa ter o eletrodoméstico. Então, chegou o ponto dos clientes e eles me defendiam em qualquer coisa, situação. Então, até quando a concorrência baixava o preço, eles falavam, baixou porque existe o Ricardo. Porque eu falava isso. Exatamente. Então, eu fiz um movimento de defender o bolso do cliente. E esse movimento pegou. Pegou de uma força que as pessoas falaram, eu só compro do Ricardo, se não existisse o Ricardo, não existia um preço barato. Estratégia fantástica. E o que me impactou também é pagar o preço. Você pagou o preço todo momento durante toda essa transformação da sua empresa. E você? Depois desse depoimento e desse testemunho, você ainda acha difícil ir trabalhar num sábado? Você que está iniciando um negócio, uma startup ou algo semelhante, ou já tem uma escala média, algumas dezenas de unidades? A aula da estratégia de fazer a validação da venda serviu para você? E eu volto aqui, hoje nós estamos tendo o marketplace tem invadido. A Magalu, e tantos outros, a Ali e tantos outros. Como você vê esse mercado por meio dessas plataformas digitais e você entende que isso vai crescer ainda muito mais no nosso país? Vai. Não tenha dúvida que o mundo mudou. Não adianta falar que mudou, isso não quer dizer que a loja física vai acabar. Mas eu acho que você tem que entender que você tem que estar em todos os canais hoje, principalmente no digital. As pessoas também falam, Ricardo, eu vejo umas pessoas confundindo comunicação, vamos falar primeiro de comunicação, eu hoje só invisto no digital. Eu falo, está errado. Eu fiz agora uma comprovação do meu método, numa grande rede de construção, de 140 lojas, onde a gente botou comunicação em tudo, em TV, jornal, tabloide, rádio, carro de som, tudo. Nós explodimos de vender. Uau. E ele achava que tinha que fazer comunicação só na rede social. Então, eu acho que tanto canal de venda como canal de comunicação, você não deve escolher, você deve estar em todos os canais. É uma campanha de comunicação. Tudo. Tanto na venda como na comunicação. Então, eu vou ficar só no digital. Não, você tem que ficar no digital e na loja física. Eu só vou anunciar nas redes sociais. Não, você tem que anunciar nas redes sociais e na mídia offline. Então, as pessoas têm que entender que o cliente está em todo lugar. E você tem que fazer estratégia para todos os clientes. Ô Ricardo, é uma grande lição. Você está dando um show aqui nesse programa, amigo. Eu já vi que zona de conforto com você nunca existiu. Seu negócio Seu negócio é zona de confronto, feedback prático é diário com você. Diário, portas abertas. E qual foi? Preparação, então, nem se fala. Todo o time preparado, ajustado, capacitado. Qual foi o momento que você falou assim, da virada de chave? Falou assim, explodimos. Qual foi esse momento? Foi quando eu descobri isso, sabe, Wells? Que eu fazia
propaganda. Eu não fazia propaganda bem posicionada e bem colocada. Então, quando a gente alinhou tanto o ponto de venda com o marketing, com toda a comunicação, a gente conseguiu chegar em todos os clientes com uma linguagem única, a gente explodiu. Então, quando eu fui inaugurar, por exemplo, em Salvador, na Bahia, quando a gente chegou lá, falando, o dono do preço está chegando, o dono do preço, o homem que cobra qualquer oferta, tal. A comunicação foi tão forte que nós... Você já tinha uma marca que impactava o mercado. Impactava essa agressividade, essa coisa. E teve vantagem que eu utilizei, que foi a própria imagem. E que foi uma outra grande estratégia que eu fiz, porque eu era a pessoa que estava na frente da televisão. E aí você fala assim, por que você fez isso, cara? Porque eu falo o seguinte, as pessoas gostam de conectar com as pessoas. E eu falava no olho do cliente, eu, Ricardo, eu vou fazer, eu vou baixar o preço, eu vou cobrir o preço. E aí não era a empresa, era o Ricardo, e as pessoas adoravam isso, entendeu? Essa energia aqui, nós estamos comprando sem ver o produto. Imagine só se empregarmos isso nos nossos negócios. E você, já montou uma estratégia? Pega o lápis, a caneta aí, já começa a anotar. E tem mais, hein? Terminando o programa, começa a nossa live no Instagram, Elvis César Oficial. Ricardo, toda essa capacitação, mas como é a formação do time? Você falou tudo. Para mim, antes de falar, inclusive, de venda, falar de compra, de tudo, de marketing, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que falar como construir um time que realmente possa, porque ninguém vai fazer nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, ninguém ganha sozinho. Não ganha. Eu falei que a forma de formar a minha é o seguinte, eu aprendi que se a gente cuida das pessoas, então eu tinha uma coisa que meus funcionários era como se fosse a minha vida, é como se fosse da minha família. Então eu tratava eles, tentava passar para eles muito mais do que só dinheiro. Muitas pessoas acham que as pessoas só precisam de dinheiro, precisam. Mas a gente precisa passar para a nossa equipe conceitos de vida, de valores, fazer com que eles percebam que eles podem crescer, desenvolver. E muitas dessas pessoas tem mania de achar que não pode, que tem que ser... Crenças limitantes. Limitante, ou então vai muito com a massa. Não consigo. Não consigo, vai muito com a massa manipula elas para onde elas têm que ir. Então eu comecei a perceber que eu tinha que dar valores para meus funcionários. Valores em quê, por exemplo? Principal valor, uma coisa que falta muito das pessoas, foco. As pessoas não têm foco na vida. Foco. E aí eu cutucava muito a maneira de falar com a minha equipe, o seguinte, falou, meu amigo, você tem foco na sua vida? Aí ele falava, tenho. Então me fala uma coisa aqui, me fala sobre futebol. Ele sabia falar tudo sobre futebol. Quando eu perguntava, às vezes, uma coisa da empresa, ele não sabia responder. Qual recado você deixa hoje para a juventude? Que não seja tão imediatista e não acredite em tanta besteira hoje que tem nessa digital, na internet, falando que fica milionário do dia para a noite. Ficar rico, ficar milionário, tem que ter trabalho, luta, dedicação, é um processo, é um tempo. E aí os jovens acreditam nisso e acham que do dia à noite pode ficar milionário, porque tem muita gente mostrando isso aí. E aí as pessoas desanimam, acham que elas são incapazes. Você não é incapaz, você é capaz. Mas você tem que saber que leva tempo as coisas. Exatamente. E o que hoje você pensa assim? Você deve ter pensado em muitas coisas, e isso é normal. Na minha carreira como gestor público, como empresário, eu vejo várias coisas que às vezes eu poderia ter feito diferente, às vezes eu poderia ter feito com foco maior, com conhecimento maior, utilizando uma estratégia muito melhor. Hoje, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Talvez eu teria buscado mais conhecimento. Hoje, através do digital é a vantagem, você pode alimentar mentorias por pessoas que querem fazer o bem e levam o conhecimento. Então, na nossa época, não tinha muito isso, né? Então, talvez se eu tivesse buscado mais pessoas ainda, mais conhecimento, eu tinha chegado mais longe ainda. Isso é uma aula, amigo, uma aula de empreendedorismo. Amigo, o que eu deveria te perguntar e não lhe perguntei? Não, eu só queria deixar um recado aqui para todos, que eu vendi a empresa, né, de 2018, a Ricardo, nós tomamos uma decisão porque achamos que era a melhor opção para nós, porque o mercado mudou muito, e eram vários sócios, saímos da empresa, vendemos, e graças a Deus, eu acho que nada é por acaso. Deus me pôs aqui hoje, eu comecei a observar
que as pessoas precisavam de conhecimento. O empresário é muito sozinho, ele é muito sozinho, ele não tem com quem conversar. E eu comecei a levar esse conhecimento meu de 30 anos para os empresários. Contagiar as pessoas. E graças a Deus, hoje eu montei montei um novo negócio digital, que é levar o conhecimento, levar a mentoria de verdade, vida real. Isso aí, de vida quem na passou. prática. Prática. Isso aí, amigo. Prática. Eu também faço essa mentoria. Vamos estar junto. E eu tenho como propósito de vida capacitar líderes para impactar milhões de pessoas. Não tem nada melhor no mundo, tem? Não tem. A gratidão das pessoas, o carinho das pessoas. Satisfação pessoal, ver a transformação da vida das pessoas, compartilhar as experiências que você já passou, poder avisá-las de eventuais fracassos, poder falar os erros que nós cometemos e falar assim, olha, você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. Exatamente. Não pisa aqui, tentar encurtar esse caminho, né? Exatamente. Estou muito feliz com esse novo propósito de vida meu, da minha vida. Acho que Deus me colocou aqui com esse, depois que eu saí desse negócio. Acho que não é à toa e estou muito feliz, muito feliz. Eu tenho até um presente para você, que é o meu livro. Ah, muito obrigado. E vamos estar junto na mentoria lá. Olha aí, está na Amazon, trata de equilíbrio de vida, construção de carreira. Você falou uma coisa importante, gestão equilíbrio. Pública e privada. Você falou uma coisa muito importante, que é o empresário precisa ter equilíbrio emocional. Equilíbrio. Ricardo Nunes, quem é o Brasil que faz para você? Brasil que faz para mim é quem acorda de manhã, vai enfrentar a vida, sabe que a vida é de quem enfrenta, de quem batalha, de quem luta, seja pequeno, médio ou grande. Amigo, eu sou grato a Deus, eu glorifico a Deus por essa entrevista, por te conhecer, por ser seu amigo. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, ter a oportunidade de ganhar esse livro seu. Pode ter certeza que o melhor livro que eu vou ler agora vai ser o seu, né? Uau! Obrigado, amigo. Esse programa foi feito para você nunca desistir dos seus sonhos. Venha comigo agora para a nossa mega live no Instagram, Elvis César Brasil que faz. E o nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz, está bombando e tem entrevistas magníficas com verdadeiras histórias de vida e de muito sucesso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã cedinho às 9h15 estaremos aqui na nossa Rede TV.